há um momento na nossa vida que a gente precisa tomar algumas decisões, né? Decisões essas que vão afetar o que vai acontecer dali por diante. E muitos desses momentos acontecem quando a gente ouve a palavra de Deus. Sabe aquele momento em que Deus fala intimamente ao nosso coração e você diz assim, olha, eu preciso fazer algo. Que nessa noite Deus possa estabelecer um momento como esse na sua vida. Eu quero convidar a igreja para abrirmos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. É a última página, é o último capítulo, né, do Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Você achou? Vamos estar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. Olhe, dê uma olhada aí do lado, se tiver alguém sem Bíblia, convide para ler a palavra de Deus com você na sua Bíblia ou no seu celular, no seu tablet, né? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, né, pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite estabeleça um momento de diferença, um marco na nossa vida, porque não podemos ouvir esta palavra, Senhor, e continuarmos da mesma forma, se a tua palavra não agir em nós e não promover mudanças, não promover, ó Deus, quebrantamento, unção sobre nós, ó Deus, nada vai mudar. Por isso, Pai, o teu Espírito Santo, o mesmo que ungiu a João para significar essas palavras a nós, seja aquele que nessa noite vai tornar possível partirmos do entendimento para a prática da tua palavra. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu quero nessa noite compartilhar com a igreja sobre o significado do amor. O significado dessa palavrinha, né, que tem apenas 4 letras, mas que tem um poder transformador nas nossas vidas. As pessoas em nossos dias estão perdendo a noção do verdadeiro significado dessa palavra amor. E é por isso que eu quero compartilhar isso com a igreja, porque estão confundindo amor com paixão carnal. Estão confundindo amor com satisfação egoísta e interesseira, ou seja, aquela coisa do eu quero ser feliz, está muito forte na vida de muita gente, e esquece que a felicidade de um passa também pela felicidade do outro, né? Estão confundindo amor como algo passageiro. Isso não é amor, isso é paixão. Amor não. Estão confundindo amor com liberdade para fazer o que quer, porque afinal de contas Deus é amor, Ele sabe, Ele entende. E esse amor não é o amor bíblico, não é o amor que a palavra de Deus nos mostra. Então eu quero nessa noite compartilhar com a igreja e fazer a gente parar para pensar um pouquinho sobre essa pergunta que Jesus fez para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu quero transferir hoje essa pergunta para cada um de nós, eu me incluo nessa pergunta também. João, Maria, Paulo, Roberto, né, e qualquer outro nome que tenha entre nós aqui, você me ama? Jesus está te perguntando, Jesus está nos perguntando nessa noite,
Até que ponto você me ama? Você me ama de verdade? Você tem um amor puro, sincero, verdadeiro no teu coração em relação a mim? Jesus estava perguntando isso para Pedro. O amor, queridos, antes de tudo, tem a ver com a palavra sacrifício. É impossível você conhecer o verdadeiro amor sem associar com a palavra amor a palavra sacrifício. Por isso, o próprio Jesus deu-nos essa definição, aí mesmo no livro de João. Você está em 21? Volte algumas páginas atrás, vá a João 15. João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 12 e o 13, que está no Evangelho de João 15. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento que Deus nos deu? Que vos ameis, vamos ler junto? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, olha a definição, olha como Jesus enxerga o amor de Deus na nossa vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, o que é isso? Sacrifício. Sacrifício. Quando eu sacrifico aquilo que me custa alguma coisa, quando eu sacrifico às vezes os meus próprios pensamentos, a minha própria vontade, quando eu sacrifico o meu conforto, quando eu sacrifico alguma coisa que me custa algo e faço isso em favor de uma outra pessoa. Aqui no caso, Jesus falou dos amigos. Né? Queridos, hoje não tem mais isso, as pessoas amam de palavra, né? Ama, mas quando chega na hora de demonstrar, não estão fazendo. O amor, queridos, está diretamente ligado à palavra sacrifício. E o apóstolo Paulo, quando ele falou a sua clássica definição de amor, lá em 1 Coríntios 13, né? O verdadeiro amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Né? Quando ele diz que o amor jamais acaba, porque hoje em dia tem uma turma que diz assim, meu amor acabou, não tem mais, né? Então, o verdadeiro amor não é um negócio de paixão que começa agora e acaba no dia seguinte, um mês depois, um ano depois, 30 anos depois de casado. Tem gente hoje separando, terminando um casamento porque está dizendo que o amor acabou. Tá? Mas Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, 5, o amor não procura os seus próprios interesses. Ou seja, o amor não é aquele negócio, eu tenho que ver o meu lado, eu tenho que ver a minha parte, eu tenho que ver o que me agrada, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto, o eu. Não, irmão. O amor que Jesus estava falando com Pedro, tu me amas, Pedro, você me ama mesmo? E aí ele disse, então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Naquela altura do campeonato, queridos, depois de tudo que Pedro passou, negou a Jesus, e estava vendo tanta coisa ruim acontecer naqueles dias, como Judas ter vendido Jesus, né, o seu próprio Senhor, como aquela debandada geral dos discípulos, em que todo mundo fugiu com medo. Pedro estava querendo fazer qualquer outra coisa, inclusive há textos mostrando que Pedro queria voltar a pescar, porque ele queria novamente voltar a ser pescador, mas lá atrás Jesus tinha dito, Pedro, a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Mas nessa altura dos acontecimentos, da vida de Pedro, Pedro já estava pensando o seguinte, quer saber? Agora quem não quer sou eu. Agora quem não quer mais lidar com pessoas, porque Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Você pode imaginar quando alguém está decepcionado consigo mesmo? Imagina com as pessoas. Pedro estava tremendamente decepcionado, então ele estava pensando agora nos seus próprios interesses, mas o amor não procura os seus próprios interesses. O amor, querido, está diretamente ligado ao guardarmos dos mandamentos do Senhor. Aí mesmo, acabamos de ler em João 15, se você for no versículo 10, diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor, o quê? Permaneço. Irmãos, a gente está vendo hoje uma confusão danada aí, que não está dando para entender bem como é que está o negócio, né? Querido, você ama a Deus? Amo. Por que você está rasgando a Bíblia? Por que você está rasgando a palavra de Deus?
Irmãos, nós temos visto pessoas hoje fazendo coisas que estão totalmente antagônicas, contrárias, avessas a tudo que a palavra de Deus nos ensina. Aí você pergunta à pessoa: você ama a Deus? Amo. Ué, que amor é esse que você tem por Deus que é desassociado da sua palavra? É desassociado dos mandamentos de Deus. Jesus está dizendo, Pedro, e João registrou aqui: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Irmão, não tem como permanecer no amor se a gente rasga a palavra de Deus. Não tem como a gente permanecer no amor de Deus se a gente pega a palavra. Não, mas a Bíblia diz isso, mas comigo é diferente. Não tem diferença, irmão. Hoje é a guisa, né, da graça. Nós não podemos trabalhar com lei mais, nós temos que trabalhar com a graça, porque o amor de Deus, espera aí, alto lá. Se você olhar aquilo que Jesus falou, ele disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas é aquela lei que olho por olho. Não, Jesus não estabeleceu mais assim. Mas me diga qual foi o ponto da palavra de Deus no Evangelho, no Novo Testamento, é que Jesus disse assim: não precisa cumprir mais nada. Agora é só graça. Agora é só amor. Pode fazer o que quiser, que o amor e a graça... Irmãos, não tem isso. Quem ama a Deus deve ser a primeira pessoa a zelar pelo cumprimento da palavra de Deus. Porque o amor a Deus nos faz ter vontade de obedecer a Deus pela sua palavra. E eu digo que é impossível agradarmos a Deus se nós não fizermos por amor. Se alguém tentar fazer isso pela letra, não vai conseguir. Se alguém tentar fazer isso porque o outro está olhando e está de cara feia, não vai conseguir. Somente o amor de Deus é capaz de nos fazer servir a Deus e dizer assim: essa palavra é minha vida, essa palavra me sustenta. A mesma palavra que me corrige, que me disciplina, é a mesma palavra que me sustenta quando eu estou passando num momento de dificuldade. Amém, igreja? É assim. É a palavra do Pai. Que pai que ama o seu filho, que não o corrige, como diz a palavra de Deus, que não o disciplina. Se não tem correção e não tem disciplina, esse pai não ama esse filho. Porque pai e mãe que ama filho, tem correção e tem disciplina. Mas quando você é disciplinado, é gostoso? É maravilhoso? Não, irmão, dói. Mas no final da disciplina, nós somos renovados por Deus e pelo seu amor, para que haja arrependimento. E a igreja está perdendo essa visão. A palavra amor, irmãos, está sendo novamente significada de uma maneira que ela não é. Por isso Jesus 3 vezes perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E como prova desse amor, Jesus disse alguma coisa para Pedro nas 3 vezes. A mesma coisa: você me ama, Pedro? Então apacenta o meu rebanho. Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Então faz aquilo que eu estou te pedindo, Pedro. Irmãos, naquele momento Deus estava dando a oportunidade de Pedro se redimir do que ele havia feito. Irmãos, nenhum de nós aqui vai conseguir fazer nada para Deus diretamente. A verdade é o seguinte: quando Jesus disse: olha, você me ama, então você cuida das ovelhas. Você me ama, você apacenta o meu rebanho. Sabe por quê? Porque não tem como, irmãos, para pensar. Quem aqui tem como fazer alguma coisa que seja diretamente só para Deus? A menos da nossa adoração, do nosso louvor, né, para Deus. O resto, o que você pode fazer nessa terra? Você pode fazer um púlpito desse para Deus? Não, você está fazendo para a igreja local aqui, para ficar aqui, para ser servido aqui como móvel. Você pode ajudar a Deus com o seu dinheiro? Não, o dinheiro que a gente traz para a casa do Senhor financia a obra de Deus na terra. Não é diretamente para Deus, até porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Essa é a verdade. Então, tudo que a gente faz para dizer que ama a Deus, na verdade, é para atingir alguém.
é através de alguma pessoa. Quando você ajuda, quando você estende a mão, quando você perdoa, quando você caminha a segunda milha, quando você é um bom pai, quando você é uma boa mãe, tudo isso mostra que você ama a Deus. Então, irmãos, a forma que a Bíblia nos mostra, que a palavra de Deus nos mostra, que Jesus confrontou Pedro: Pedro, você me ama? Ele podia dizer assim: então pede perdão, Pedro, pela besteira que você fez. Pedro, você me ama? Então, Pedro, deixa de falar besteira, porque você vem falando besteira já há algum tempo. Ele não falou isso. Ele se dirigiu às ovelhas, ao rebanho. Quem são as ovelhas? Quem é o rebanho? Somos nós, eu e você. Os seus filhos em casa são as ovelhas de Deus. A sua esposa, o seu marido, ovelha de Deus. As pessoas com quem você trabalha, às vezes, lá tem pessoas cristãs que são ovelhas de Deus. Alguns ainda são bodes, mas Deus vai transformar em ovelha. Através do quê? Do seu amor, do testemunho que nós damos. Querido, o amor está diretamente ligado à obediência e ao serviço. Sacrifício, obediência à palavra de Deus e serviço ao outro. Não tem como você dizer: Deus sabe que eu amo. Deus sabe, agora então faz o seguinte: vai lá e apacenta o meu rebanho. Vai lá e cuida das minhas ovelhas, Pedro. Você me ama, Pedro? Então você faz isso, Pedro. A grande prova, querido, do nosso amadurecimento como cristãos é quando nós estamos dispostos a abrir mão da nossa própria vontade por amor a Deus e por amor às outras pessoas. Você quer saber, bicho, como é que a gente faz para saber que um cristão está maduro, que um cristão é um servo de Deus amadurecido, né? Cresceu na fé? Como é que a gente sabe? Como é que mede? Tem uma trena para medir isso? Tem uma fita métrica para medir? Tem. É quando a pessoa começa a entender que agora já não vale mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus e o que Deus quer que eu faça para abençoar outras pessoas. Agora já não sou eu mais quem vive. O que Paulo disse? Cristo vive em... E o viver que eu tenho na carne, embora sendo na carne, ainda pecaminosa, eu vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, queridos, quando a gente começa a não viver mais para o eu, sabe, o meu, sabe, as minhas coisas, o meu querer, a minha vontade, por que você está terminando o casamento? Porque eu bem grande, preciso ser feliz. Que felicidade é essa egoísta? Que felicidade é essa que só tem o eu? Por que não conjuga o verbo na primeira pessoa do plural? Nós precisamos ser felizes. Porque a outra pessoa já foi deletada. Porque a outra pessoa já não interessa mais. E aí nós demonstramos o nosso amor deletando pessoas da nossa vida. Demonstramos o amor que temos por Deus, não levando em consideração que vamos causar de estrago na vida da nossa família. Irmãos, o negócio está complicado hoje. Um monte de gente dizendo: sou crente, sou servo de Deus, sou cristão, mas se tiver que deletar a família, deleta mesmo. Esse amor? Eu tenho, nos últimos tempos, irmãos, estado assim, não sei quanto a você, eu vou falar da minha experiência. Eu tenho estado muito preocupado, para não dizer inquieto, para não dizer, até um certo ponto, angustiado, com o que eu estou vendo acontecer no meio do povo de Deus. Dessa gente que diz que ama a Deus, mas que não está mostrando esse amor no cuidado da sua família, não está mostrando esse amor no cuidado do zelo com a palavra de Deus, não está mostrando esse amor no seu dia a dia, nas suas atitudes. Eu tenho procurado, sabe, me informar e eu tenho perguntado algumas coisas para Deus a respeito disso. Eu sei que a palavra de Deus fala que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Graças a Deus tem essa palavrinha quase. E eu espero que nós aqui estejamos incluídos dentro dessa palavra quase. Você seja o quase. E não esteja na quase todos, não esteja no todos. Porque o que está acontecendo, irmãos, hoje é preocupante. Um determinado homem de Deus, uma determinada mulher de Deus, simplesmente extermina o casamento, a família, deleta a igreja, sua liderança, pastor, aconselhamento, palavra de Deus, chuta tudo.
e continua dizendo que ama Deus. Como? Que amor é esse? Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Homem de Deus me ama, cuida da sua família. Guarda o teu casamento. Mulher de Deus, você me ama. Então cuida bem do teu esposo e dos teus filhos. Filhos, você me ama, obedeça os seus pais. Nós estamos vendo hoje, irmão, um negócio assim, está complicado. Está complicado. Nos últimos meses, eu e a Raquel temos feito um curso. A gente tira um final de semana, senta sexta-feira de manhã, dia inteiro, até de noite, só para almoçar. Vai sábado até 4, 5 horas da tarde, sentado, ouvindo pessoas que são assim, expert nesse assunto de família, conhecimento de aconselhamento sistêmico para casais. Irmãos, eu ando à procura de respostas. O que está acontecendo? Esse final de semana, a professora que estava conosco, lá do Sul, uma mulher preparada, sabe, dentro da área de psicologia, um curso de doutorado em Portugal, mestrado, mas uma mulher de Deus, dava para perceber isso nela. E ela falando das questões, meu Deus, será que as pessoas não estão vendo que quando um casamento acaba, não é só o amor que acabou, não, irmãos, destrói tudo. Os relacionamentos familiares ficam todos comprometidos. Pais que são avós, tem gente hoje, avó se separando. E os netos perdem o referencial. Agora, onde é que está a casa da vovó? Onde é que está a casa do vovô? Filhos que estão indo para o casamento com o casamento já destruído na vida dos seus pais. Porque não souberam amar, não souberam caminhar, não souberam se perdoar, e agora essa família está marcada. Os arranjos familiares, quando você constrói uma árvore, né, da família, você vê a família começar assim a se despencar. Quando há uma separação, a pessoa não para pensar, não é só ele, não, eu, não, essa decisão é minha, é só eu, não, é você, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus parentes, seus primos, porque vai ter gente tomando posição para o lado de um, vai ter gente tomando posição para o lado do outro, e a família toda se racha. Mas a pessoa não para pensar. E quando é crente e diz que ama a Deus, está estabelecida aí uma confusão. Que amor é esse? Que amor é esse? Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Crente, você me ama? Por que você me ama e não cuida do seu casamento? O amor a Deus é provado pelo amor às pessoas. Não pelo amor ao ego, não pelo amor a si mesmo, não pelo amor às coisas. Porque quando há uma separação, a primeira coisa são as coisas, né? É o apartamento, é a casa, é o carro, é o terreno, é o dinheiro da conta bancária, enfim. A grande prova desse amadurecimento é quando nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que a gente quer. Enquanto prevalecem o egoísmo e os nossos próprios raciocínios e a nossa própria vontade, isso prova cabalmente de que ainda somos meninos na fé e no amor. Quem é amadurecido na fé e no amor não age mais de maneira egoísta, não age mais pensando só em si mesmo, mas pensa no outro. Enquanto nós não aprendemos a caminhar a segunda milha, como Jesus nos ensinou, jamais seremos capazes de amar como Ele nos amou. Quem quer amar como Jesus amou, tem que caminhar a segunda milha, querido, tem que caminhar. A segunda, a terceira. Por isso Jesus, referindo-se à sua vida, Ele disse, ninguém vai tirar a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ninguém está me obrigando a fazer nada, não estou indo para a cruz obrigado, não estou indo para a cruz porque o Pai quer que eu vá, eu estou indo porque eu quero.
eu estou indo porque eu estou pensando não somente em mim. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Deus até admite, irmãos, que nós tenhamos às vezes desejos, né, vontades, que estão assim em contrariedade com a palavra, com o que ele sente, com o que ele pensa. Deus até admite isso. Mas uma coisa é você sentir desejo e vontade, a outra coisa é você materializar esse desejo e essa vontade. É você levar isso adiante, é você levar isso a termo. É você ser advertido por Deus e não quebrantar o teu coração. E transformar o ódio, o revanchismo, numa atitude de ódio, de revanchismo. Às vezes eu brinco com a igreja, né, no nosso sentimento, às vezes a gente tinha vontade de matar alguém só um pouquinho, né? Vontade, irmãos, na vida do crente é coisa que tem que dar e tem que passar. E você tem que dizer, não, Senhor, essa é minha vontade carnal, mas não vou fazer o que minha carne está mandando, eu quero fazer a tua vontade na minha vida, Senhor. Então, como eu não tenho, né, e não posso fazer uma coisa dessa, eu vou fazer o contrário, eu vou perdoar, eu vou caminhar a segunda milha, eu vou entender que essa é a vontade de Deus. Esse é o amor que eu preciso mostrar que eu tenho para com o meu Deus. Jesus, ele não julgou a Pedro por um momento, né? Aquele momento que Pedro negou Jesus, Jesus não julgou Pedro por isso. Até porque Jesus tinha avisado a Pedro que isso ia acontecer. Falou. Essa mesma noite, hoje, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro disse que não vou, Senhor, estou pronto a ir contigo até para a morte, se for necessário. Irmão, Jesus sabia o que Pedro ia fazer. E Pedro fez. Mas Jesus não julgou Pedro por aquele momento. Jesus estava dando uma nova oportunidade a Pedro de se redimir e de provar o seu verdadeiro amor por ele, através da obediência em algo que demandaria sacrifício da sua própria vontade. Pedro, se você me ama, então apacenta o meu rebanho. E para cumprir o que Jesus pediu de Pedro, ele teria que se submeter à vontade de Deus. Lá no capítulo 21, que a gente leu no início, no último versículo que nós lemos, que foi o 19, aliás, o 18, João 21, 18, diz assim: em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão a outro que te cingirá e te levará para onde, o quê? Pedro, quando você era jovem, você era aquela pessoa assim, não, comigo deixa que eu faça e aconteça, porque eu vou, porque eu arrebento, porque eu faço. Pedro era assim, irmão, Pedro era desse jeito. Pegou uma espada lá, o cara deu uma bobeira, ele pegou uma espada, foi na orelha do soldado que veio prender Jesus e vapo. Pegou na orelha, irmão, mas porque ele desviou. Na verdade, era para pegar no centro da cabeça. Pedro era esse tipo de pessoa. Irmãos, nós somos às vezes assim, a gente quando é menino na fé, a gente é muito, sabe, porque comigo eu vou, não tem esse negócio, eu vou, eu faço. Irmão, Pedro, quando você for velho, você vai amadurecer, Pedro. Você vestir a tua própria roupa, pois é, quando você ficar velho, alguém vai vestir a roupa em você e vai te levar para onde você não quer. A gente amadurece quando a gente começa a ver que não é o que a gente quer que vale, é o que Deus quer. E muitas vezes o que as circunstâncias nos pedem para que nós façamos. Às vezes, como pastor da igreja, eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas o Espírito Santo de Deus diz assim, não faça. Mas, Senhor, essa é a minha vontade. E Deus me diz, mas não é a minha. Muitas vezes eu quero fazer e Deus me diz, espera. Muitas vezes eu quero fazer e Deus diz, não é a hora. Muitas vezes eu quero fazer e o Espírito Santo de Deus, mas não é desse jeito. E aí a gente descobre que a gente não tem mais vontade própria. Paulo descobriu isso. Paulo disse que pregava o evangelho não porque ele achava bonito e bacana, porque ai dele se ele não pregasse esse evangelho.
Paulo descobriu que o que ele pensava antes não valia mais de nada. Eu considerei tudo como lixo, tudo como refúgio, para ganhar o que eu ganhei de Jesus Cristo. E eu percebo, queridos, que a igreja está sendo chamada a um amadurecimento. Deus não está preocupado quanto você diz, quanto eu digo que amo a Deus. Eu amo ao Senhor. Eu canto que eu amo a Deus. Aí eu falo para Deus nas minhas orações que eu amo a Deus. Maravilhoso. Então, apacenta as minhas ovelhas. Faz o que você tem que fazer, o que eu gostaria que você fizesse com o teu próximo, com o teu irmão, com a tua igreja, com a tua liderança, com o teu pastor, com o teu casamento, com o teu cônjuge, com os teus filhos, com teus pais, com teus amigos, com as pessoas que convivem com você. Faz o que eu quero que você faça. Irmãos, isso demonstra que amamos verdadeiramente a Deus. Esse final de semana, eu estava pensando sobre casamento e sobre os votos que muitos casais fizeram aqui nesse altar, desde que essa igreja começou aqui. Nos votos que eu vi casais fazerem lá no Antigo Templo, nos votos que eu vi casais fazerem durante todo o tempo do meu ministério, em outras igrejas onde servia a Deus, eu tenho pensado sinceramente em mudar esses votos. E eu vou mudar no rito da igreja. Eu prometo que te amarei enquanto viver e tal, até que a morte nos separe. Não. Esses votos serão mais contundentes. Deus tem cobrado isso de mim. Eu prometo que te amarei, haja o que acontecer na nossa vida. Mesmo o dia que você não me agradar, eu vou te amar, eu vou te honrar. Sob pena de eu estar abandonando o amor que eu tenho para com Deus, porque se eu abandonar o amor que eu tenho a você, nesse dia eu estarei abandonando o amor de Deus. Fazer os casais falarem isso aqui no altar. Para depois não dizer assim, não, eu continuo amando a Deus, eu amo a Deus, eu gosto de Deus. Então ama a tua esposa, ama o teu marido. Quantos irmãos hoje vivendo um drama no seu casamento, porque a esposa ou o esposo simplesmente foi embora, está com outro, está com outra. E aí? E está lá, frequentando uma outra igreja e com a outra pessoa e dizendo, amo a Deus, amo a Deus. Como? Irmãos, eu estou vendo pastores fazer isso. Estão no 3º, 4º casamento. Todas as vezes, traição, adultério. Deus sabe, Deus entende. Sabe inclusive que essa vida vai para o inferno. Deus sabe. Porque a palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino. Não, mas aí você está sendo muito radical. Eu vi uma pessoa dizer isso no final de semana para mim. Eu estou sendo radical? Eu não. Reclama com Deus. Não, mas e a graça? Irmão, se a gente partir por esse caminho, então nós vamos entrar no caminho de que pela graça, o homossexual, o sodomita, tudo vai para o céu pela graça. Esse é o caminho da graça? Não. Quem disse que a graça exime-nos de obedecer a palavra de Deus? Onde é que está escrito? Se você viver pela graça, você não precisa obedecer a palavra de Deus, porque tudo vai ser graça. Onde é que está escrito isso? A graça invalida a palavra de Deus. Diga aqui, onde é que está escrito isso? Me mostra. Se mostrar onde está escrito isso, eu vou redefinir o meu amor. Por falta de amar de verdade, por falta de amar a Deus de verdade, tem muita gente boa e crente hoje que está indo no caminho do inferno, querido. Desculpa ser sincero, mas está indo. Porque que amor é esse que não resguarda a sua família? Que amor é esse que faz a mulher, ou o esposo, ou os filhos sofrerem dessa maneira? Por uma situação egoísta de estar com uma outra pessoa, e muitas vezes a coisa é puramente sexo. Só sexo. É trocar a mais velhinha por uma novinha, o mais velhinho por um garotão.
puramente. E está aí, glória a Deus. Glória a Deus como? A palavra de Deus diz: levantai, pois, mãos santas. Essas mãos não são santas. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então apacento o meu rebanho. Pedro entendeu a mensagem e apacentou até o fim. E aquilo que Jesus falou profeticamente se cumpriu, porque no versículo 19 disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Para seguir Jesus, irmãos, tem que aceitar as lutas que nós vamos passar. Quem disse que casamento e família é fácil? Quem disse que casamento e família é molinho, molinho, molinho? Não é não, irmão, é difícil. Quem sabe do mau hálito é quem convive perto. Mau hálito é um negócio tão complicado que quem tem não sabe que tem. Às vezes a esposa dá uma dica para o marido: querido, você está com mau hálito. Veja lá se não é algum problema de estômago. Às vezes também o marido fala para a esposa, né? Aí quando alguém fala para a gente isso assim, a gente bota a mão aqui, né? Estou sentindo não. Mau hálito, quem está longe não sente, e a própria pessoa não sente, é só quem está perto. Casamento, irmãos, é assim. Entendeu? Tem o mau hálito, tem as manias, tem as coisas que só quem convive sabe, né? A irmãzinha linda, maravilhosa aí, né, que está toda penteada e tal, o marido acorda com ela na cama, né? O cabelo não está como está agora, né? Mas deixa estar que ele também não está muito bom não. É verdade, né? Mas é nessas coisas que a gente percebe o amor, o carinho, o cuidado. Eu amo você do jeito que você é. Eu amo você, mesmo você não sendo o príncipe encantado, a princesa maravilhosa que eu imaginei. Mas eu amo você porque eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, eu amo minha família, amo meu casamento, amo meu esposo, amo meus filhos, amo meus pais. E esse é o amor. Então, se você ama, cuida, querido, cuida, querida. Cuida. Porque quem ama, cuida. Quem não ama, joga fora. Não, mas isso está sendo muito radical. Eu não joguei fora. Jogou. Se você abriu mão da tua família, do teu casamento e foi para outra situação de adultério, você jogou. Ah, não joguei. Jogou fora tua família. Mas eu ainda posso me redimir? Pode. Lógico que pode. Mas não tem como, porque a minha esposa, o meu marido hoje já está casado com outra pessoa. Para de fazer isso com quem você está hoje. Para de fazer isso. Não continua fazendo. O que a gente está vendo hoje, queridos, é que tem pessoas que vão, e não para. Termina os seus dias, sabe, sem relacionamento. Eu tenho visto hoje pessoas idosas, às vezes até antes de chegar tão idoso assim, já está abandonado, não tem mais ninguém, porque ninguém quer mais. Deletou a família de tal maneira que a família também deletou essa pessoa. É necessário, querido, que nós entendamos que Jesus pede de nós um amor que seja altruísta, obediente, um amor que considere o outro, um amor que cuida do outro. Eu tenho visto isso de maneira assim, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que não amam a igreja local que frequenta. Não ama. Como você diz que não ama? Porque não ama. Tá porque tá. Mas do mesmo jeito que está aqui, está acolá. E do mesmo jeito que está acolá, está em lugar nenhum. Isso é amor à igreja local? Eu tenho visto líderes assim, querido. Eu tenho visto pastores assim, que não amam a sua igreja local. Irmãos, eu entendo o seguinte: essa igreja aqui para mim é a família que Deus me deu. Você é minha família, eu sou sua família. Nós amamos uns aos outros, temos uma obra aqui, somos uma cidade fortificada, os nossos filhos estão aqui dentro, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos abençoar uns aos outros, tem compromisso sim, irmão.
Você não tem assim, noção de quantos compromissos eu já não assumi, recusei gentilmente, sabe? Só pode pregar. Irmãos, se eu fosse aceitar todos os convites que eu tenho, eu ia pregar aqui a cada um domingo em 2 meses. Se eu fosse aceitar abertamente, não, pode convidar que eu estou indo. Eu estaria aqui um domingo a cada 2 meses. Mas eu entendo que essa é a minha família, eu tenho compromisso com essa igreja. Eu saio no meio de semana, entendeu? Para atender essas igrejas. Eu vou longe às vezes, como já fui a São João del Rei, como fui agora há bem pouco tempo a outra cidade lá de Minas, aliás, no interior de São Paulo. Então eu vou, querido, não tem problema, eu vou. Mas domingo não, eu tenho compromisso com essa família aqui, eu tenho compromisso com essa igreja. Se você não me vê domingo aqui, que raramente acontece, você pode estar certo, não teve jeito, eu tive que ir. Alguma situação que eu não tive como me esquivar. Porque o meu compromisso número 1 é com você. E eu gostaria que esse compromisso fosse igual. Que esse compromisso fosse teu também, não é comigo não, com a igreja, com o corpo de Cristo, a igreja local a qual você pertence. Tendo amor de uns para com os outros. Hoje eu apresentei aqui ao Senhor, oramos por uma equipe de novas berçaristas do Baby Vida e do Crescendo com Jesus, e eu disse para ela, vocês haverão dias na vida de vocês que vocês vão vir para cá cuidar dessas crianças, e vocês estarão com sérios problemas, e vocês terão que vencer gigantes para chegar aqui, porque muitas coisas e pessoas e situações vão colaborar para você não estar aqui, e você vai dizer, mas eu vou porque eu tenho compromisso com aqueles bebês, com aquelas mães, com aquelas crianças, eu amo essa igreja e eu vou. Muitas vezes até sentindo mal fisicamente, irmãos, a gente faz a obra de Deus, e a gente faz isso por amor, a gente faz isso porque a gente tem compromisso, quem ama tem compromisso. Que amor é esse que não tem compromisso, irmão? Que amor é esse? Que amor é esse que por qualquer motivo, não vou não. Isso não é amor. Você que é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Quantas vezes, em detrimento do seu tempo de lazer, em detrimento do que te dá alegria de fazer, em detrimento das condições financeiras que você tinha no momento, mas você fez aquilo que você tinha que fazer para abençoar a vida dos seus filhos. É esse amor que eu estou falando, que a gente tem que ter na família, na igreja, na nossa profissão, lá de fora, e amor às almas, às pessoas, que principalmente aquelas que não conhecem a Jesus. Amor. Hoje a gente não está vendo isso, a pessoa não está nem aí. Quando ele estraga um casamento, ele não quer saber o que a família vai pensar, o que os vizinhos vão pensar. Não, eu tenho que importar é comigo, eu sou eu, e Deus sabe que eu sou eu, lógico que Deus sabe que você, e você é egoísta. Deus está vendo o seu egoísmo. Mas o Senhor sabe que eu não estava aguentando a pressão. Pois é, Jesus também teve pressão, Paulo teve pressão, Pedro também passou pela panela de pressão. Eu tenho pressões, irmão, se eu não queira saber. Se eu tirar um dia, sentar aqui numa cadeira, ou na beira desse púlpito aqui, e chorar junto com você, eu acho que você se desvia. Sabia que era assim, não. Não é assim não, irmão. É bem pior do que isso que eu falei. Mas se eu me curvar a essas pressões por causa do meu eu, se alguém me perguntar, bicho, você já teve vontade de chutar o pau da barraca? Não, eu já tive vontade de chutar a barraca toda. Mas isso deve ter sido uma vez na vida. Não, é uma vez quase todo dia. Por isso Pedro ouviu de Jesus, você me ama, Pedro? Não chuta o pau da barraca. Cuida das minhas ovelhas. Não chuta o pau da barraca. Cuida do seu casamento. Não chuta o pau da barraca. Cuida desse esposo que parece um troglodita. Cuida dessa esposa que parece um telhado com goteira na sua cabeça. Cuida. Irmão. Porque ela é a grande chance, ele é a grande chance que Deus te deu de você provar que ama a Deus. Cuida desse filho que está te dando um trabalho arrumado.
Cuida. Cuida desse pai, dessa mãe na velhice. Você ama Deus? Então cuida do teu pai. Cuida da tua mãe. Alguns dias atrás eu recebi aqui no meu gabinete um irmão que eu não conhecia. Mas ele é filho de uma irmã da nossa igreja. E todo mundo conhece, eu não quero fazer referência, porque eu não quero citar nomes. Mas ele veio de outro estado para conversar comigo e dizer, estou preocupado com minha mãe, o que eu posso fazer para cuidar da minha mãe, porque eu estou distante, mas eu não posso abandonar minha mãe. Eu dei alguns conselhos, ele seguiu e está feliz da vida. Ele podia estar lá em outro estado e dizer, problema lá de quem está lá, quem está mais perto dela lá, se vira lá. Deus sabe que eu estou cuidando aqui da minha família, eu estou ocupado. Ele largou lá, ele veio de avião para cá, ele gastou dinheiro e está gastando dinheiro todo mês. Ele é rico. Não, não é não. Está custando para ele fazer o que ele está fazendo. Mas eu gostei daquela atitude. Eu não conhecia ele, eu conhecia só de ouvir falar, mas eu passei a admirá-lo pela primeira vez que eu vi. Porque isso é amor, querido. É o amor que zela, é o amor que cuida, é o amor que diz, olha, eu estou com você, não vou te abandonar não, minha mãe, não vou te abandonar não, minha esposa, meus filhos, meu marido, minha casa, minha igreja. Esse é o amor que Deus espera de nós. O que a gente vê hoje é um amor que chuta tudo. Chuta, depois dá uma desculpa e diz que continua amando a Deus. Isso não é amor, não. Isso é desprezo. E o desprezo é pior do que o ódio. Porque eu conheço pessoas que odeiam outras pessoas, mas continuam ali, junto. O desprezo é pior do que o ódio, porque o desprezo deleta. O desprezo é, quero mais saber. Não faça isso, porque isso demonstra que você não ama a Deus. Eu quero, nesse final de culto, orar com a igreja, para que nós renovemos o nosso compromisso de amor. Eu ainda vou ter uma oportunidade de estar reunido aqui num encontro de casais, num momento que seja só de casais, porque Deus tem me falado algumas coisas que eu vou fazer quando eu estiver junto. Hoje não dá, porque o marido está aqui, a esposa não está. Tem marido aqui, a esposa está trabalhando com as crianças lá. Tem esposa que está aqui e o marido está em casa. Não, eu quero um dia que tenha os casais todos reunidos. Eu vou fazer um negócio para a gente acertar umas arestas aí. A gente precisa fazer isso. Você ama Deus? Você ama Deus, querido? Amém? Ama? Então vamos fazer um negócio agora? Vamos ter o compromisso de amar a quem Deus ama? Vamos ter o compromisso de amar a nossa família? Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de amar. Sou não. Eu reconheço. Sou exigente, sou chato. Gosto de conversar com os funcionários da igreja. Como é que é o bispo no dia a dia? Ele é muito chato. É muito exigente. Ele é. Eu sou o catador de papel oficial da igreja. Então, onde eu fui? Zelo, capricho, cuidado. Mas eu faço isso porque eu amo essa igreja. Porque eu amo você, eu amo seus filhos. Eu estou preocupado com esse negócio de Pokémon. Vou dar uma palavra para a igreja, tá? Estou preparando. Preparando. Sabe por quê? Porque eu estou preocupado com os nossos filhos, querido. Eu estou vendo uma rapaziada aí, não é garoto novo não, não é adolescentezinho, nem criancinha não. Eu estou vendo uns marmanjão, igual zumbi no meio da rua, senhor. Daqui a pouquinho você vai ver, atropelado por causa do Pokémon. Você vai ver. Não quero desviar a mensagem. Esse assunto é sério, tá? Não é só mais um aplicativo, não. Tem envolvimento espiritual nesse jogo, eu vou provar que tem. Eu vou mostrar que tem. Acendimento de incenso, inclusive, para chamar Pokémon. Eu vou mostrar isso para a igreja. Tá?
Isso aí é negócio. Eu não sou de ficar falando essas coisas na igreja, não. Não sou. Mas quando eu chego a falar é porque o bicho está ruim mesmo, a coisa está pegando. E feio. Mas você ama o seu filho? Então cuida dele. Veja por que ele está botando essas coisas no celular dele, da sua filha. Veja lá. Orienta, chega perto. Em casa eu já estou conversando com os meus filhos. Tá? Eu sei que a gente fica como bobão, como quadrado, como não sei o quê, você é muito ultrapassado, você é muito retrógrado e tal, está vendo coisa onde não tem, mas pai e mãe é assim mesmo, quando a gente ama, a gente vê coisa que tem e o filho acha que não tem. Então eu vou convidar a igreja nessa noite para nós ficarmos de pé. Não esteja você nas estatísticas das famílias destruídas, dos lares arrebentados. Ame a sua casa, a sua família, seu casamento, seus negócios. Ame a Deus, ame a sua igreja, ame a sua liderança espiritual, ame, ore, interceda. Já temos inimigos demais do lado de fora, a pressão está grande, Satanás não quer que uma igreja cresça, não quer, não gosta, principalmente com saudável, né? Uma igreja saudável, Satanás odeia isso. Mas você, com seu amor, vai me ajudar a cuidar da igreja, da família e de tudo que nós temos e somos. Eu queria que você desse a mão ao seu cônjuge, botasse a mão no ombro aí, está perto do marido, da esposa, do filho, segura na mão. Senhor nosso Deus, o diabo está sempre tentando destruir o nosso amor. Pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra. E diz a palavra de Deus que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Miqueias falou isso, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa noite, para que o amor entre nós seja tão forte, mas tão forte, que a gente tire de lado o eu e comece a pensar no outro, no nós. Comece a pensar no ele, no ela, não no eu em primeiro lugar. Senhor nosso Deus, eu sei que tem maridos aqui que estão sendo sondados para que se relacione com uma outra pessoa fora do seu casamento. Eu sei que há esposas aqui também pensando mesmo, já que seu marido não lhe dá atenção, e não é aquilo que ela esperava que ele fosse, está sendo sondada por outros para tentar abrasar essa tristeza que está dentro do seu coração. Por isso, Pai, nós oramos e te pedimos, Pai, nessa noite, que o amor de Jesus, aquele amor que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Que esse amor esteja presente nos nossos corações. Que amemos, ó Deus, de fato e de verdade, não apenas de palavras. Que amemos, ó Deus, até o fim, não apenas por um tempo. Que amemos, ó Deus, conservando o que recebemos do nosso Deus, o amor que Deus tem nos dado. Esse amor é o que nos move, esse amor é o que nos sustenta, esse amor é o que nos faz vencer os vales e desertos da vida. É esse amor, ó Deus, que faz com que nós possamos vencer as armadilhas de Satanás contra nós. Porque quando amamos, o diabo não pode contra nós, porque Deus é amor, e esse amor transforma a nossa vida e o nosso coração. E contra isso o diabo não pode. Ele não pode contra esse amor. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Esse amor arrebenta as cadeias do inferno. Esse amor faz os casamentos serem sustentados por uma vida inteira. Esse amor faz uma igreja local manter-se unida. Esse amor faz com que o eu esteja lá no último lugar da fila e a vontade de Deus em primeiro lugar nos nossos corações. Eu oro, ó Deus, por essa esposa, esse marido que está de mão dadas agora, esse filho que está perto do seu pai, da sua mãe, essas famílias que estão representadas aqui, mesmo não estando nenhum outro membro da família, por você que agora está intercedendo pelo seu marido ou pela sua esposa que não está aqui. Pai querido, eu oro por cada um deles, para que a nossa igreja seja conhecida como a igreja do amor,
a igreja das famílias, a igreja dos casamentos restaurados, a igreja das famílias onde o índice de divórcio não está se confirmando dentro da nossa igreja. Não é o que está acontecendo no mundo. Aqui nós temos uma cidade fortificada. Pai querido, abençoa esses casamentos, essas famílias, esses lares. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja local, que nós possamos prevalecer nesses dias difíceis, que os desertos da vida não sirvam para nos separar, mas para provar e testificar do amor que temos uns pelos com os outros. É o que nós te pedimos. Aleluia. Enche-me de alegria. Enche-me de alegria. Gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino. Quero que venha o teu reino. Tua bandeira levar. Ver as nações se prostrando. Ver as nações se prostrando para ti adorar. Meu coração será sempre teu. Aleluia. Será sempre teu. Quero viver. Te amar e desfrutar do teu amor. Sinta-se envolvido. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração, diga a Deus. Meu coração será sempre teu. Quero viver só para te amar, para amar a Deus. Aleluia. E desfrutar do teu amor. Sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluia. Meu coração é teu, Senhor. A minha alma está diante de ti. O meu coração não está perdido por aí, mas está centrado na tua vontade. A tua vontade é que eu ame, é que eu me doe. A tua vontade é que eu entenda que a minha felicidade, ela não é única, ela não é pessoal. A minha felicidade está na felicidade da minha família, do meu casamento, da minha parentela, dos meus amigos. Quando eu vejo algum deles felizes, porque eu consegui trazer um pouco de felicidade, esta é a minha felicidade. Pai querido, abençoa, Senhor, o teu povo. Nessa semana que vamos iniciar, há irmãos aqui aguardando um momento de chamada para o seu emprego. Inscrições foram feitas, ó Deus, que nessa semana notícias boas venham, mas que nós não sejamos egoístas quando somos abençoados por Ti, que nós possamos dividir esta bênção, abençoar outras pessoas, estender a mão. Ó Deus, deixa o eu ficar bem pequeno dentro de nós, para que o Tu e o nós esteja bem grande dentro do nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se alguma coisa te aflige, ame. Se alguma coisa te aborrece, ame. Se alguma coisa te perturba, ame. Porque o amor é a solução desses problemas da nossa vida. E Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Queridos, lá atrás tem o caldo, lá atrás tem o pastel, lá atrás tem o que você quer fazer antes de ir embora para casa.